Não dá para pensar que tem uma regra engessada, tem que entender o perfil do cliente, como ele usa esse ambiente, e daí cada projeto é um projeto muito direcionado e específico, né? É assim que tem que pensar a iluminação. Se vir com regrinha de bolo, não vai funcionar. Agora que eu estou conseguindo botar em prática e pensar de uma maneira mais clara e com mais segurança. Agora eu me sinto tenho segurança para chegar no cliente e falar, ó, vamos mudar isso aqui. A live de hoje é uma live especial, assim como está acontecendo durante toda essa semana, que eu nomeio de live desconstrutiva. E nada melhor do que chamar um aluno meu, que é uma pessoa que está passando pelo processo de aprendizado, para desconstruir essa ideia junto comigo. Por esse motivo, eu convidei hoje a Angélica, que é uma aluna minha. Ela é bem atuante lá na plataforma, manda várias dúvidas, eu respondo todas elas. E hoje eu vou bater um papo legal com ela, vou fazer algumas perguntas para poder entender um pouco como era a visão dela antes do Descomplicando a Iluminação e como está a visão dela hoje, após o Descomplicando a Iluminação. Oi, Olá, Angélica! tudo bem? Tá me ouvindo? Tô sim, tá Tá. perfeito. Obrigada Angélica, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui contigo. E é isso aí, desculpa, estou um pouquinho nervosa. relaxe, respire, vai dar Legal, tudo certo. bacana. Boa noite, seja bem-vinda. Antes da gente Obrigada. começar a bater esse papo legal, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui te conhecerem melhor, qual é a sua região, qual é a sua atuação no mercado, quantos anos de experiência. Ok. Então, meu nome é Angélica, sou designer de interiores. A minha formação inicial, minha formação acadêmica é em artes plásticas. E depois desse período de formação de artes plásticas, passei por um tempo em que eu empreendi e nesse processo eu me especializei na área de varejo. E quando eu fechei esse negócio, depois de 10 anos, eu decidi entrar na área de designer de interiores. Aí então eu busquei uma formação mais técnica, porque a minha faculdade, então, quando eu fiz a minha graduação, eu já tive toda essa parte de processo criativo, história da arte, enfim, eu já tinha mais intimidade com essa parte, então eu buscava uma formação mais técnica mesmo. Então eu fiz um técnico em designer de interiores. É isso Massa. aí. Eu moro em Santa Catarina, eu moro em Jaraguá do Sul, é uma cidade mais para o norte, próximo do litoral. E é aqui que eu atuo, mas também atuo nas cidades vizinhas e à distância também. Faço projetos à distância, para o Brasil e para fora do Brasil. Massa! Esse seu negócio que você acabou fechando depois de 10 anos era ligado à arquitetura? Não, não era ligado à arquitetura. Foi um processo bem diferente. Eu me formei em artes plásticas. A maioria das pessoas pensava que eu tinha alguma coisa na área de decoração e tudo mais. Mas não, quando eu me formei, eu acabei conhecendo uma pessoa e essa pessoa tinha uma perfumaria. E conversando com essa pessoa, eu falei, nossa, mas que negócio bacana, fiquei muito interessada. Comecei a correr atrás, tudo foi se encaixando, fornecedor, ponto comercial, e então acabei abrindo uma perfumaria. É isso que eu Massa. tinha, perfumaria, perfumes e maquiagens. Então, o design de interiores, ele veio com o tempo por uma paixão, né? Você se Por encontrou nessa uma, área. Sim, porque assim, quando eu abri a loja, sempre no meu negócio eu dava muita atenção assim para a vitrine, a organização da loja, o layout. E na época já, quando eu abri a loja, eu junto com o marceneiro eu decidi os móveis, como é que ia ser, o que que ia ser, quando vai fazer por isso que hoje também acaba explicando por que que o meu foco é em projeto comercial, né? Porque eu acho que toda essa minha experiência com o comércio me traz uma visão um pouquinho diferente na hora de pensar num projeto. Quando eu tinha loja, assim, então, assim, que tipo de mercadoria vai ficar na entrada da loja? Logo que você entra, né? Qual mercadoria vai ficar próximo do caixa? Qual mercadoria vai ficar no fundo, né?
Então, todo esse layout de como vai funcionar o fluxo, a circulação dentro da loja, sem saber sobre o projeto, já era uma preocupação minha, né? E então, quando eu fechei, eu pensei, poxa, o que eu vou fazer assim, né? O que eu gosto? E todo mundo dizia, nossa, Angélica, mas tua área é interiores, vai trabalhar com interiores, mas eu sempre pensava assim, eu amo decoração, mas para trabalhar, será? Né? Porque daí então assim, você gosta, mas você precisa se profissionalizar, porque a partir do momento que você vende esse serviço, né, é diferente. Você gosta para si, todo mundo adora o que você faz, mas fazer isso para os outros é diferente, né? Então, esse era o meu medo. Mas depois eu decidi, entrei de cabeça, fiz o projeto, a formação em técnico em design de interiores, amei. Foi maravilhoso, assim. Sou apaixonada, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Muito bom, se encontrou na área, né? Sim, me encontrei, sim. E o grande diferencial também é que agora você coloca a sua experiência como é, cliente, né? Quando você era dona de loja, você adquiriu com esses 10 anos toda essa sua experiência. E agora você, além de desenvolver um projeto, você também auxilia naquilo que vai funcionar, né? A nível de É, layout. sim, porque na verdade assim, eu gosto de fazer residencial também, faço bastante projeto residencial, projeto imobiliário, mas o que me encanta também no projeto comercial, que eu sempre digo assim, que nós temos três clientes. Nós temos o cliente que é o proprietário, ele está pagando, ele tem o desejo, ele tem o sonho com a marca dele, o que ele já tem na cabeça dele o que ele quer para o negócio dele, né? E nós temos o outro cliente que é o usuário, no caso os funcionários, são as pessoas que vão usar, vão usar esse ambiente. Então, assim, o que você está projetando para eles também, né? E tem o outro cliente que é o cliente final, né? Que é o comprador, que é a pessoa que vai entrar na loja, que também é a pessoa que vai ter uma experiência de compra nesse ambiente. Então, assim, tem a experiência da pessoa que usa ali, que é o funcionário, tem o cliente que você tem que atender, que é o cliente proprietário, e tem o cliente final, que é o usuário, que vai ter a experiência de compra e a experiência de uso nesse ambiente, né? Então, assim, quando o cliente entra, o que ele sente nesse ambiente? O que ele está sentindo? Está gostando? O que esse ambiente transmite para ele? É um local que ele entra, tem vontade de comprar, de ficar? É um lugar que ele entra, não se sente à vontade? E isso é uma das coisas que também me fez procurar a iluminação, porque eu percebi, quando você trabalha com um projeto, você entra nos locais que você entra, você começa a observar tudo, né? Você começa a observar, porque através da observação, a referência não é só através da referência de imagem de Pinterest, de Instagram. A referência é a referência tua como vivência. Então, quando tu entra num ambiente, como você se sente naquele ambiente comercial? Por que não está te agradando? Você começa a observar. Uma das coisas que eu percebi que em projeto comercial se peca muito é no projeto de iluminação. Uhum. Às vezes se gasta muito com mobiliário, se pensa muito no ponto, mobiliário por causa que vai expor a mercadoria na vitrine, e não se pensa na iluminação, assim, né? Então, assim, até pouco tempo na minha cidade, uma padaria trocou de local, né? E fizeram um projeto novo. Ela modificou, mas é uma padaria que tem há muito tempo. E foi uma arquiteta que fez, e excesso de luz. Excesso. Num metro, 20 metros quadrados, porque tem um mezanino, esse mezanino deve ter uns 20, 25 metros quadrados, tinha 6 luminárias, 6 daquelas luminárias de estilo industrial. Quando tu olha assim, a luz ofusca. Então, assim, claro, não é quente, porque é LED, né? Mas ofusca. Então eu pensei assim, é um ambiente que as pessoas acabam não indo no mezanino. Então, assim, primeiro a pessoa prefere ficar embaixo, onde tem a vitrine, iluminação natural na padaria, e em cima tu percebe que gera uma inquietação, assim. Então, eu percebi que a iluminação é muito importante, porque a iluminação, ela vai te trazer a sensação. Não é só a textura do material, não é só a cor do ambiente.
a iluminação ela tem o poder de trazer sensações. Então, no projeto residencial nem se fala e comercial também, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah não, vou botar uma iluminação aqui que vai iluminar a mercadoria aqui, uma iluminação aqui em cima do caixa que é uma área de trabalho, e acha que está tudo certo, né? E depois do curso eu comecei a observar cada vez mais, tem uma outra loja lindíssima no nosso shopping, uma loja de roupa infantil, linda mesmo, estilo mais provençal, mais clássico, lindíssima assim. Só que aquela luz, aqueles bulbos de luz aparente, que ofusca mais ainda, espalhado pela loja inteira. Tinha luz por tudo, então assim, iluminava tudo e não me iluminava nada. Então a mercadoria não me chamava atenção para nenhuma mercadoria. Nem a mercadoria de destaque de venda, nem a mercadoria que estava na porta de entrada, nem a mercadoria que estava tudo muito, sempre tudo muito iluminado. Eu falei, olha, ali é uma prova de que não se pensa na iluminação. Talvez se pensa que a iluminação basta um lustre na entrada que chama atenção e que está tudo certo. Então a iluminação sempre foi algo que eu gostei muito, assim. Sempre foi algo que desde o início, porque nesse meu curso técnico de design de interiores a gente tem uma disciplina de iluminação, né? E então desde o início eu sempre me identifiquei e gostei muito. E é isso. Não sei Como se eu foi? falei demais, eu falo muito, vou Não, me perdendo. fique tranquila. Como foi que você me conheceu? Como foi que eu Eu te surgi na sua vida? conheci, pois é, eu não sei, acho que foi pelo Instagram mesmo. Eu já estava procurando há tempo um curso de iluminação, e daí procura, e daí o próprio Google, o próprio Instagram começa a te sugerir, né? E daí eu te conheci pelo Instagram e comecei a acompanhar as tuas postagens, os teus stories, e foi bem uma promoção, acho que você estava lançando o curso Descomplicando a Iluminação, e você ia dar aquelas aulas gratuitas de introdução, acho que são 3, né? 3 ou 4. Acho que Três. são 3, eram 3, né? E daí eu falei, olha, por que não? Vou assistir. Eu gosto muito de assistir essas aulas porque tem tanto curso no mercado, tanto curso, e eu sou uma pessoa bem ressabiada, assim, sabe? Já fiz muita coisa que não gostei, e eu falei, eu quero primeiro assistir. E também tem assim, quando eu assisto essas 3 aulas, que a pessoa começa assim, ah, porque você precisa, porque o mercado, porque não sei o quê, porque você precisa saber, porque. E fica só nessa de você precisa, porque é importante, porque se você não fizer, você está fora do mercado. E fica só nesse discurso, praticamente as 3 aulas, eu não faço o curso. Então, se eu não sentir que a pessoa está me falando algo realmente relevante nessas aulas iniciais gratuitas, eu não faço o curso. Então, para falar a verdade, eu já nem assisto as outras aulas. Assim, são 3 aulas gratuitas, então se na primeira eu sinto que a pessoa está ali só para fazer propaganda, claro, faz parte fazer propaganda e divulgar o seu negócio, o seu curso, mas eu sinto que fica muito nisso, eu já não perco meu tempo, não sigo adiante e não assisto o restante. E com você foi diferente. Já logo na primeira aula, você já foi muito objetiva, falando logo do projeto, como você faz o seu processo criativo, né? Então você já logo colocou a planta, né? Uma planta, um layout com mobiliário, né? E começou logo já falando do teu processo criativo, como é que você faz, dividindo as cores. Eu falei, poxa, ela já tá dando Ensinando. ali já está ensinando, já está entregando um tesouro ali, então o que mais que ela vai dar no curso? Então eu acompanhei todas as três aulas gratuitas ali, né, de divulgação, e quando terminou, daí eu não tive dúvida. Aí quando terminou, eu falei, vou ver quanto custa, né? Porque eu já logo a gente quer saber, mas eu falei, não é um valor absurdo, é um valor bem acessível. Gostei muito, assim, eu falei, não, vou fazer. É isso aí, o valor tá bom e gostei das aulas de introdução e falei, vou fazer, porque é isso, assim, é que assim, fiz o curso, mas eu tinha a minha insegurança na hora de projetar, né, fazer o projeto luminotécnico, dá muita insegurança. E já logo nessa primeira aula que você colocou ali, que você começou a explicar o teu processo criativo, ali eu já tive algumas das minhas dúvidas sanadas, né?
Então eu pensei, opa, então o curso deve ser realmente muito bom. E é isso. É. E o que tem ali naquelas 3 aulas não é nem 1%. Você viu, né? Não é nem um Sim, por é cento do que verdade. tem lá dentro. É Muita verdade, gente mas fica. só essas 3 aulas já tem muito conteúdo ali. Já tem muito conteúdo, né? Quando assiste, você ali já consegue tirar proveito de muita coisa, já consegue aplicar muita coisa do que é mostrado ali. Mas claro que depois do curso, eu gostei desde o início, porque na verdade, assim, o curso, tu começa falando desde o briefing, né? Desde o briefing, poderia passar batido toda essa parte aí, mas desde a parte do briefing, de como conversar, de como chegar, de como construir esse encontro com o cliente, já é abordado no curso. Então, eu me apaixonei e fiz o curso desde o início. Ainda não concluí, falta um pedacinho, mas já, à medida que vai fazendo o curso, já dá para colocar em prática já. Né? Já Já muda a dá para visão, ir, né? já muda a visão, já consegue colocar em prática. Porque é um curso assim que tem a parte técnica, né? Explica também a parte técnica, mas também o processo criativo. E é o teu processo criativo que eu identifiquei, mas é que é uma coisa importante, porque uma das minhas dúvidas era, quando pega um projeto, essa que é a verdade. Você sabe calcular a necessidade de lux num ambiente, você tem tabela, você sabe fazer cálculo, você sabe tudo. Eu aprendi tudo isso, projeto de paginação de gesso, projeto de circuito elétrico, né? Você aprende tudo. Mas quando você pega o projeto de uma residência, ou você pega o projeto comercial, por onde eu começo? Essa é a dúvida, né? Como eu começo a pensar? Como eu começo a pensar? Como começa esse meu processo criativo? Começa pensando na lâmpada, no cálculo. O que é mais importante? O cálculo, o tipo de iluminação, aonde você quer iluminar? Quer dizer, isso era, para mim ainda era muito confuso, né? Porque não é só você falar assim, vou botar uma iluminação que atenda a necessidade de iluminação aqui numa sala e vou botar uma iluminação aqui de 4.000K ou de 3.000K, sabe? Não é só a temperatura. Residência é uma temperatura de cor mais aconchegante, mais amarela, numa lavanderia uma... Não é assim, né? Então, esse era o meu medo quando eu me formei. Eu gostava, eu queria fazer os projetos de iluminação, eu já incluía ele nos meus projetos, e porque lá atrás eu já não conseguia pensar em projetos sem pensar na iluminação. Eu não sei como alguém consegue pensar, fazer um projeto de interiores sem pensar na iluminação. Para mim é um processo que caminha junto, assim, sabe? Não consigo projetar um ambiente, pensar no projeto de mobiliário ou no layout sem pensar na iluminação. Porque você, quando você tem uma residência, você tem a residência, ela é uma durante o dia, ela é outra à noite, né? Que sensação você quer ter na sua casa de dia e que sensação você quer ter nela à noite? Como é que você usa esse ambiente? Isso tudo eu comecei, já tinha uma leve noção antes, mas depois com o curso tudo começou a ficar o curso foi assim, tudo começar a ficar muito claro, sabe? Assim, aqueles itens, aquelas coisinhas assim que eu tinha muita dúvida, que eu não sabia por onde começar. Depois ficou tudo muito claro, tudo muito assim, nossa, é assim, é isso. Esse é o processo que eu tenho que pensar, né? Eu Eu acho que fui num lá, projeto é isso. eu fui E lá e tirei a tirou. venda. Porque assim, o que eu achei bacana é que você tem o seu processo de criação, né, Giane? Então você É, pega a planta impressa, você começa a pensar riscando, então é muito manual o processo, né? E esse é o teu processo, mas que eu achei o máximo. Eu falei, é isso, você tem ali o layout, primeira coisa você começa a pensar onde quer iluminar. Depois você coloca isso no 3D, e até os meus 3D melhoraram, porque daí então você. Porque quando você vai fazer 3D também tem isso, você tem que entender de iluminação. A iluminação no 3D é tudo, iluminação natural e artificial. Então, com esse curso, até os meus 3D começaram a melhorar, sabe? Assim, entender melhor como é que funciona a iluminação no ambiente e tudo mais. Então, foi assim, para mim é o que eu estava buscando, é o que eu precisava.
Então, eu não buscava um curso de especialização que me desse o título, porque o título eu já tenho, o meu curso me habilita a fazer projeto de iluminação e projeto luminotécnico, e só que eu não queria isso, eu queria um curso que me desse que eu me sentisse segura em fazer o projeto de iluminação, que eu me sentisse segura em explicar o projeto para o cliente. Porque não é só você fazer o projeto, você vai ter que explicar isso para o cliente. Né? O cliente tem que Vender, né? entender, você tem que entender, o cliente dele tem que entender o que você está querendo com esse projeto. Porque senão ele não vai investir. Projeto de iluminação é caro, vamos pensar assim. Não é barato, assim, né? Não é uma coisa baratinha. Né? Porque você pensa em iluminação, você começa a pensar também em gesso. Né? Claro que vai ter residências que não tem gesso, que é laje, né? Que já existe, uma construção já feita. Mas daí é mais importante ainda o teu conhecimento para que você saiba como trabalhar num local que você não tem gesso, que você não vai poder fazer um projeto que você vai poder furar o gesso, colocar as dicróica, que você não vai poder fazer essa iluminação decorativa, às vezes pelo teto, você vai ter que pensar de uma outra maneira. Mesmo assim vai ter que ter luz decorativa, toda casa tem que ter, se é com gesso ou sem gesso, mas toda casa tem que ter a luz decorativa, a luz de apoio de trabalho e a luz geral também, né? É. Então, Estão perguntando aqui é qual isso. é o cálculo. É um cálculo simples que qualquer pessoa consegue fazer. No curso, eu prego exatamente a proposta que eu falo aqui todo dia no Instagram, né? Que é uma linguagem simples, prática, porque a ideia realmente é trazer segurança para o profissional que ou não viu aquilo ali na faculdade, ou viu, mas que continua insegura, né? A ideia é tirar a venda dos olhos e ajudar, né? Pegar na mão do aluno e ajudo a desenvolver, a ver a iluminação de uma outra forma, na verdade. Sim, porque o cálculo, na verdade, se você procurar no Google informações, tem N fontes que vão te dizer como calcular, né? Como você fazer o cálculo. Mas a questão não é o cálculo em si, é como distribuir. Esse é o grande segredo. Como você vai distribuir a iluminação? Eu tinha muita dificuldade. Eu tenho uma sala integrada com cozinha, sala e cozinha integrada. Eu preciso de tantos lux para cada ambiente. Como que eu distribuo isso? 300 lux num ponto central, né? Na lateral, e daí assim, tá, e as dicróica que fica ali no gesso, naquela lateral banhando uma parede, ela entra no cálculo ou não? Entende? Essas eram minhas coisas simples, mas que são muito importantes. Ela entra ou não entra no cálculo? Sabe assim? Ou eu coloco tudo num ponto central, essa necessidade de luz, ou eu distribuo ela? E quais dessas eliminações? A decorativa, a de apoio, a geral, que tudo isso inclui no cálculo? Como que eu coloco tudo isso? Tudo considera? Não considero? Né? Então essa é a dúvida, né? Porque a luz ela é uma necessidade e ela tem que ser confortável, né? Acima de tudo, ela tem que atender a nossa necessidade e ela tem que ter conforto visual, né? Exato. Na Então, verdade, o que eu ensino a pensar na iluminação com conceito, mas ao mesmo tempo trazendo estética, funcionalidade, conforto visual, fugindo do senso comum, tudo isso, né? Isso porque é é uma assim também, construção. né, Gi? Porque essa construção também é assim, fazer um projeto de iluminação tem que ser criativo, vamos dizer. Hoje em dia você vê projetos de iluminação e marcenaria que você fica apaixonada. E daí você pensa assim, eu queria inovar, eu quero fazer um projeto de iluminação bacana, eu quero destacar esse layout, essa sala que eu fiz, essa cozinha. Como ser criativa? Na verdade, se você só consegue ser criativa e ter liberdade de criar a partir do momento que você conhece o assunto e você tem segurança. É.
Você não vai conseguir ser muito criativo, você não vai conseguir inovar, você não vai conseguir usar aquele perfil de LED em outro local, se você não souber exatamente o resultado que vai dar e como fazer, né? Exato. Se eu não sei o resultado que isso dá, se eu não sei como fazer, eu não vou conseguir criar, porque a insegurança não vai me deixar criar. Eu vou sempre usar o perfil de LED no mesmo lugar, eu vou sempre usar um lustre, porque eu acho que daí eu matei meu projeto e pronto, ali, fechou o projeto. Bota um lustre na sala de jantar que tá tudo certo. Então, assim, não é, né? Porque, assim, como que você vai valorizar a arquitetura de um imóvel? Como você vai valorizar um projeto de uma residência, né? Uma sala de jantar? Tem que pensar que, às vezes, aquele lustre vai roubar toda a cena. E se você tem uma mesa, se você tem uma cadeira de design, se você tem uma sala com um sofá de design, então assim, o que que você quer destacar? Aquela peça de design que o cliente investiu um monte, que para ele é muito importante, às vezes até um mobiliário de família, né? O que que você vai fazer? Você vai tacar uma iluminação que todo mundo vai ficando olhando só para a iluminação? O que agora eu sempre vou lembrando, né? Eu caminhando, daí saio para caminhar à noite, tem uma joalheria na minha cidade, também no centro aqui, e ela é uma joalheria assim, vende semi-joias e joias. E na vitrine são nichos e tem a fita de LED, mas a fita de LED por tudo e aparente. Então, quando você olha, você só vê a fita de LED, você só vê os pontos de LED, você não consegue perceber a beleza da joia, do relógio, da semijoia, quer dizer, perde destaque, sabe assim? Então, às vezes, a pessoa que tem o comércio acha que é só lotar de mercadoria na vitrine, né? E botar bastante iluminação para a pessoa que está passando lá do outro lado enxergar, já resolve o teu problema, né? Que a vitrine é tudo num negócio para vender, né? É o Mas não, convite. tem que ter, é o convite, mas tem que cuidar, como é que você está pesando a mão ali, e no curso eu vi uma solução super simples em marcenaria, que você resolve isso sem precisar mexer muito, sem gastar muito, sem quebrar a cabeça com marcenaria, enfim, então eu acho que pensar a iluminação com mais carinho é algo importante, assim. Para mim Angélica, é tudo. você tá de parabéns. Ah, obrigada. Obrigada. Como é bom ouvir isso. Você Obrigada. tá, ó, você tá excelente em iluminação. Obrigada. Tô nada, tô começando agora, né? Agora é que eu tô conseguindo botar em prática e pensar de uma maneira mais clara e com mais segurança. Agora eu me sinto segurança para chegar, tenho segurança para chegar num cliente e falar, ó, vamos mudar isso aqui. Teve um cliente que eu fiz consultoria há pouco tempo na casa, só uma consultoria, não foi o projeto, uma reforma, uma casa linda, enorme, e só que uma casa um pouco mais antiga, então a casa assim foi pensado na iluminação, só que numa época que se fazia muito rebaixo de gesso, muito detalhe de gesso, e a iluminação era aquela iluminação de ponto de croica só, né? Então era uma casa que tinha luz branca por tudo, né? Por tudo, assim. E só que antes de chegar e criticar, primeiro o que você fala, né? O briefing é tudo. Então, na conversa com o cliente, ele é engenheiro químico, ele trabalha dentro de laboratório. Para ele, a luz branca e forte é muito confortável. Então, assim, como conversar com esse cliente, mostrar para ele e qual é o ponto de equilíbrio, isso ninguém vai te ensinar. Porque se você for pela teoria de que no corredor tem que ter temperatura tal, tem que iluminar tanto, né? Tantos lux, da sala tanto, com esse cliente não vai funcionar essa regra. Esse cliente ele tem uma percepção, uma necessidade de luz diferente, né? Então, assim, tem que achar um equilíbrio, mas esse equilíbrio você só se sente seguro em passar isso para o cliente se você conhece toda a necessidade de como funciona, quanto tem que ter de luz, que tipo de iluminação, aonde, o quanto eu posso botar, e daí você tem liberdade para dizer, não, aqui vamos colocar essa temperatura de cor, aqui vamos iluminar desse jeito aqui, né? E de uma maneira que o cliente ainda se sinta confortável, né?
E esse conhecimento, né, que é passado nas faculdades e também na pós-graduação e em livros, muitas vezes não é o que se aplica no nosso dia a dia. Eu tô lendo um livro agora, tô relendo, na verdade, e na parte de projeto, que o autor começa a dar dicas sobre como iluminar, uma das coisas que ele fala ele setoriza as áreas da casa com iluminação quente e iluminação branca, né? Por exemplo, na cozinha você deve colocar 4000K e usar tal lâmpada. Na sala você deve usar 2700. Aí eu lendo, né? Não é isso. Então, assim, até nos livros que você pode buscar esse conhecimento fora, né? Até dessa forma é duvidoso, né? Tudo bem, ele está ali na posição de professor, está colocando o que muitas vezes a experiência dele, né, influenciou até aqui, mas passar aquilo ali adiante, né? Quantas pessoas leram esse livro e seguem isso achando que está E certo? segue ao pé de a letra. Sabe que tem uma coisa no curso que você falou, Gi, que é sobre as NBR, né? Residencial, que não é mais exigida, né? Agora segue a internacional, né? Teve uma adaptação da lei. Então, prova de que esse pensamento engessado com iluminação não funciona, né? Então, assim, vamos falar. Na minha cozinha eu tenho uma iluminação de bancada pendente, tenho uma iluminação de teto no gesso e uma iluminação de serviço ali de auxiliar no aéreo da cozinha. A iluminação, na época eu não trabalhava com isso, que eu fiz aqui o projeto da minha casa, então eu coloquei bastante. Meu marido é engenheiro eletricista, então, então iluminação é algo sério para nós. Então, assim, na minha cozinha tem bastante iluminação branca, porque na época eu pensava justamente isso. Eu preciso de muita luz branca, porque todo mundo fala que cozinha é um local de atenção. Você vai lidar com faca, com utensílio, com alimento, você tem que ter muita luz e luz branca. Gi, não é a luz que eu mais uso. Raramente eu uso essa luz. Eu acabo usando a luz do aéreo, porque é ali que eu faço, aplico os alimentos e tudo mais, e a minha luz de pendente. É a que eu mais uso, que é uma temperatura mais quente. Então, assim, essa acaba que eu uso muito pouco, porque ela me incomoda muito, ela me ofusca muito. São 3 placas de LED. Então, ela me incomoda muito. Então, na verdade, assim, eu uso muito pouco. Só se eu vou cozinhar muito, tem muita gente assim na casa, eu digo, não, eu vou acender aqui para ter muita claridade. Mas, para ver só, é a luz que eu menos uso, que eu menos acendo, porque é demais, na verdade, né? Então, olha só, não combina, tem que analisar o tipo do cliente, não combina para mim. E luz branca, né? Que eu sou uma pessoa que não gosta, eu gosto sempre mais de meia luz, de pouca luz, né? Então, assim, tem coisas que não dá para pensar que tem uma regra engessada, tem que entender o perfil do cliente, como ele usa esse ambiente, e daí cada projeto é um projeto muito direcionado e específico, né? É assim que tem que pensar a iluminação. Se vir com regrinha de bolo, não vai funcionar. Não. Não vai dar certo. E uma coisa que eu gosto muito também no curso, que você fala e passa todos os detalhes, também é sobre o que não fazer, né? Tipo assim, eu gosto disso também, o que não fazer. O que você tem que cuidar, porque assim, o que você pode fazer o que você quiser, na verdade. Vai depender do que o cliente pensa, do que o cliente quer, do que o projeto está pedindo, né? Como você trabalha só mais com iluminação, você pega projeto de outros arquitetos e designers, né? Então, vai depender do que o designer pensou, do que o cliente está buscando, né? Então, não funciona pensar nessa fórmula engessada e também tem que pensar no que não fazer às vezes. O que não fazer, às vezes, é um ponto mais importante do que tudo que você pode fazer. O céu é o limite, na verdade, mas tem coisas que você tem que cuidar. E isso eu É. gosto bastante no curso. E esse não fazer, eu aprendi justamente quebrando a cara, né?
fazendo, errando, consertando e colocando ali na minha listinha negra. Isso aqui não deve ser feito, Não né? pode. Fita de LED aparente, não É, faça, por favor. A não ser que seja um conceito, seja uma obra conceitual, enfim, né? Alguma coisa relacionada à arte que você quer expor, que você quer fazer, enfim. Se for algo muito conceitual que logo depois vai deixar de existir ou só para aquele momento, aí você, né? Não é que não pode, mas num projeto residencial, comercial aonde o foco é o ambiente, onde o foco é o conforto visual, aonde num comércio o foco é a mercadoria, não cabe o LED ali todo sorridente aparecendo mais do que. como você falou, né? O briefing, cada projeto de iluminação, ele é exclusivo. Ele é direcionado para aquela pessoa e as necessidades, elas variam, né? De pessoa para pessoa. E tá Para a tudo pessoa. bem. E E tá tá tudo tudo bem, certo. tá tudo certo. Sabe, Gi, que eu não tenho, assim, eu não tenho um briefing impresso, pronto, assim. Você tem cachorros? Você não sei o quê. Eu não tenho um briefing assim montado. O meu briefing sempre e até agora tem funcionado muito bem, sempre conversar com o cliente, ouvir o cliente. Normalmente o cliente vai te dizer tudo na conversa se você deixar o cliente falar e se você for com o tempo. Não adianta ir. Vou lá fazer esse briefing aqui em meia hora aqui, conversar com o cliente e pronto. Não vai funcionar. Vai aberta a ouvir. Porque se você nessa entrevista, se você nessa conversa, nessa troca com o cliente, você está disposto a ouvir e vai com a mente aberta, ali você já está com metade do projeto encaminhado, né? Depois com as imagens de referência que ele vai mandar, você está com o projeto já todo no script, assim, né? Dificilmente o projeto vai dar muito errado. Então, É. eu não tenho essa receita de bolo, nem mesmo no briefing. Não gosto, sempre vou mais disposta a ouvir, a conversar com o cliente, uma conversa informal, e ali o cliente vai falar tudo. Meu marido tem alergia, eu tenho cachorro, para mim eu gosto muito que o cachorro está sempre aqui, sabe assim? Então, para mim, essa coisa do briefing ser muito engessado, assim como o projeto luminotécnico, não, Não né? Você funciona. gosta de luz quente ou fria? Como assim você gosta? Como é que você usa o ambiente? Você gosta de ler? Você fica mais na sala? O hábito, a pessoa vai falando, eu gosto de fazer isso, os hábitos dela vão dizendo como ela gosta, né? Como que ela usa esse ambiente, né? Tem que Então, acho que é mais fazer as melhores perguntas nessa conversa para obter as respostas as certas. respostas certas, isso mesmo. E lá no. Conduzir essa conversa de uma maneira que você tenha as informações, mas se for esse questionário, o cliente vai se sentir bombardeado, tendo que responder tudo, e você vai embora e o cliente vai dizer, poxa, não falei para ela isso. Claro, porque você chegou para o cliente dizendo o que ele tem que te dizer. É, Deixa que o cliente vai te dizer o que ele quer te dizer, não é você que tem que falar para ele, né? Assim. é. Claro, você vai conduzir, mas enfim. E quando essa mensagem ela é captada, né? Quando o arquiteto, o designer, ele vai aberto a ouvir mais do que falar, lá no final, quando você desenvolve o projeto, que ele vê pronto, ele vai dizer: Puxa, como você adivinhou? Eu estava querendo isso. Ele nem lembra que ele falou em algum momento aquilo ali para você, né? Mas Sabe de você. que sabe que eu tenho assim, de todos os projetos que eu já fiz, nenhum eu tive grandes alterações. Nenhum. Nenhuma pessoa chegou e falou: não gostei, não é isso, não era isso, não. Nenhum dos meus projetos eu tive grandes alterações e falar: nossa, eu não estou conseguindo entender o que esse cliente quer. Nenhuma. Eu acho que a conversa, quando você vai aberto a conversar com o cliente, a ouvir o que o cliente tem para te dizer, você consegue entender o recado. Porque Ser uma não, boa o ouvinte. projeto, porque não tem o projeto, ele não é teu, né? Você não vai fazer um projeto de casa cor, você não vai reproduzir. Nossa, a Giane fez aquele perfil de LED vindo no corredor daqui até ali, ficou lindo. Todos os meus corredores eu vou fazer aquele perfil de LED. Não é isso, né? Tem que sentir o que o cliente quer, ele vai te dizer,
É né? verdade. Você pode inovar, você pode apresentar, mas muitas das vezes ele vai te dizer a necessidade dele, o que ele quer, o que ele sonha, e você pode estar apresentando coisas novas para ele, mas reprodução de projeto não existe. O projeto não é teu, você é o artista, mas o projeto, a obra não é 100% tua. É. Você tá sempre mediando, né? O sonho do cliente com o teu conhecimento, as tuas inspirações, né? Então, isso é algo que tem que sempre, acho que, tomar muito cuidado e pensar com carinho. É como se fosse uma alta costura. Você pode É, ter fama no mercado, né? De ser um estilista mais topado, mas você não vai costurar para você. Você não deve é. pensar naquele corpo perfeito de modelo. Você tem que pensar em quem vai usar aquele Quem vai vestido. usar, que é vida Exato. real. Projetar é vida real. É. Projetar não é só as fotos lindas de Instagram. Projetar é vida real. Você vai ter todo tipo de cliente. Não dá para dizer, vou fazer isso, vou seguir isso que eu tô vendo. Ai, que lindo. Eu sigo uma moça que ela posta muito, ela mora na Suécia e ela posta muito o estilo escandinavo, né? Então, mas aqui não é muito a nossa realidade. Você pode se inspirar nesse conceito, mas querer reproduzir o que funciona lá Não, não vai dar certo, né? é Não vai verdade. rolar. Uhum. Então, hoje você consegue pensar na iluminação de uma forma mais simples e clara, mais objetiva. Consigo começar o projeto sabendo por onde começar, né? Não, assim, hoje para mim o cálculo não é mais um problema. Detalhamento não é mais um problema. Para mim, assim, não é só isso, na verdade, né? Fazer o projeto de iluminação não é projeto de detalhamento luminotécnico e de paginação de gesso. Projeto hoje é sentar e pensar no projeto. Ele é mais processo criativo mesmo. Ele é mais curtir o ambiente. Ah, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou iluminar assim, aqui eu vou trazer isso. Porque no início, Gil, eu até pensava assim, como eu vou saber que lâmpada que eu tenho que usar? Olha a infinidade de lâmpada, como é que eu vou saber quanto aquela lâmpada ilumina? Quanto aquela lâmpada tem de potência? Eu falei, eu vou ter que decorar tudo isso, eu não trabalho numa loja de iluminação. Eu suava frio, eu dizia, gente, eu vou ter que decorar tudo isso para conseguir fazer um projeto? Sabe, hoje eu vejo que não é isso que eu tenho que me preocupar, né? É uma das coisas que eu tenho que conhecer, mas não é o que vai definir o meu projeto, né? É um conjunto. Então, assim, hoje eu sei por onde começar, hoje eu me sinto mais tranquila e hoje, assim, não é mais um pesadelo. Hoje eu curto a parte do projeto de iluminação. Para mim é gostoso. Assim, eu já consigo pensar, não mais dar frio na barriga. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer o projeto de iluminação, por onde que eu começo? Será que está certo? Será que está errado? Será que iluminei o suficiente? Será que aquela quantidade de luz? Será que eu não devia ter feito isso ou aquilo? Né? Quando usar o LED, a fita de LED? Quando usar o perfil? O que que cabe? Agora, para mim, não é mais um problema. Que Saber o que o mercado está lançando é importante, mas agora eu sei que isso não é um fator assim decisivo no teu projeto, né? Você é. saber navegar pelo projeto, você saber pensar por onde você começa, para mim é o mais importante assim. Não é E, mais um problema. e aprender de forma que você não está decorando aquilo, você de fato está absorvendo, né? Entendendo, é. Não precisa fazer E uma tu sabe, e tu consulta. sabe que para mim a parte de detalhar é muito importante, né, Gia? A maioria das dúvidas que eu te mandava era isso. Como você fez? Como você detalhou? Porque no final você tem que saber detalhar também, né? Mas não é só isso. Isso é você aprende, é uma consequência. O importante é você saber fazer o projeto de iluminação de acordo com a necessidade do cliente, né? Quantidade de luz necessária, conforto visual, né? Esteticamente também o que vai ficar bonito, enfim. Hoje você já, depois de posse desse conhecimento, né, que você relatou aqui, insegurança, não saber por onde começar, o que colocar, enfim, depois de solucionado isso, hoje você acha que seu projeto ele está se destacando no mercado em relação aos outros profissionais que não dominam essa técnica? Eu acredito que sim, Gi, porque assim, é um conjunto.
né? Quando você vê um projeto, você vê o projeto, a iluminação está embutida, né? Então, quando você vê um projeto muito bonito, mas que a iluminação não está bacana, que a iluminação não está legal, não está iluminando o suficiente ou está iluminando demais, você não consegue pensar que esse profissional ele é bom. Você pensa que, não sei, não está legal, alguma coisa não ficou legal. Ah, esse profissional não é muito bom. Ah, não gostei muito dos trabalhos dele. Não é isso. O trabalho dele é muito bom, né? Um projeto é tanta coisa que você tem que pensar: layout, circulação, marcenaria, ergonomia, é, enfim, tanta coisa. Então, não dá para pensar que só porque a pessoa pecou no projeto de iluminação não é um bom profissional. Mas, às vezes, isso vai fazer com que a pessoa não te contrate, porque ela vai achar que você não é boa. Ai, não, olha o que ela fez aqui, gente. Não, que horror. Sabe assim? Então, eu acho que meus projetos vão se destacar e não é isso que vai fazer com que eu não tenha cliente, né? Muito pelo contrário. Normalmente, quando os clientes não esperam que eu vou pensar em iluminação. O último projeto que eu fiz é um projeto que não tinha gesso, é um projeto que é laje, né? Então, a pessoa não pediu o projeto de iluminação, mas eu coloquei o projeto de iluminação, eu falei, olha, aqui a gente bota uma luz aqui de trabalho, uma luz de apoio, pode ser um pendente e tal, você pode puxar com uma canaleta, enfim. A cliente ficou muito feliz, porque provavelmente ela não ia botar uma iluminação naquele local, né? Provavelmente ela não ia fazer, né? Então, assim, foi muito bacana, porque o cliente ficou muito feliz. Aí também teve uma coisa que, assim, eu nem tinha começado o projeto, o cliente viu o pendente e comprou. Ele falou, comprei esse pendente. Eu falei, agora, né? O pendente era lindo, mas eu ainda não tinha pensado no layout. E depois deu tudo certo, daí eu consegui colocar ali o lustre, o pendente e tudo mais, expliquei, ó, assim vai ficar melhor e você vai ter uma visão da sala, enfim, deu tudo certo. Mas tem de tudo, né? Tem que saber lidar com essas coisas. Mas a carinha do cliente, quando tu coloca o projeto de iluminação, fala, olha, aqui nesse ambiente aqui eu vou botar uma arandela, porque aqui daí você vai ter essa sensação, quando você quiser receber os amigos para jantar, você acende essa luz, você cria um ambiente. Você não vai fazer um jantar todo elaborado e vai acender uma luz central que ilumina tudo. Não, você vai acender aquela luz que destaca o quadro, aquela iluminação no chão, aquela iluminação. Sabe, que aquilo tudo compõe um ambiente que a pessoa entra, a pessoa fala, nossa, que maravilhoso, que clima, que maravilhoso, que mesa posta linda, aquelas velas. Se você tem uma iluminação geral, um ponto central em cima da mesa enorme, quando você botar aquelas velinhas, você acha que as velas vai realmente fazer algum efeito, né? Você acha que iluminar aquele canto, que você tem um arranjo, uma flor, vai dar algum efeito. A pessoa não vai ver, né? Não vai destacar. É Então, o que eu verdade. mais gosto é quando o cliente não espera e eu entrego não o projeto de iluminação, às vezes completo, projeto luminotécnico, projeto. Não, mas quando eu penso na iluminação e coloco, ó, aqui um abajur, aqui um tripé, aqui isso, aqui aquilo, porque daí você, quando estiver assistindo televisão, você pode acender só essa luminária aqui. Quando você for, sabe assim, o cliente ele começa a ficar assim, ele começa a Imaginar. imaginar ele sentado na sala vendo televisão com aquela luz, sabe assim? Né? Então, acho que o projeto é pensar em tudo isso. Que é o que eu falo no curso, né? Contar uma história, envolver, Contar fazer a uma história. narrativa. O cliente tem que se identificar, senão ele não vai comprar aquela iluminação muito caro, ou sei lá, enfim. E às vezes acaba não colocando. Né? Se você não conseguir fazer com que ele sinta que aquilo é importante e se sentir naquele local, ele não vai. É Não verdade. vai, não vai investir, porque tudo é investimento num projeto e às vezes se você não demonstrar que a iluminação tem prioridade, ele vai investir em outras coisas e não, às vezes vai deixar a iluminação de lado. É. E, e depois no dia a dia ele vai ver o quanto a iluminação é importante, o quanto ele conseguir criar esse ambiente. Imagina, você tem um ambiente e várias possibilidades, às vezes só com a iluminação, né? É. É aquela história, né? Usar de acordo com a necessidade dele, dosar, né? Porque quando você tem só um ponto central, você só tem a opção de acender ou desligar, e nem todo dia a gente tá bem. Tem dia que a gente tá, por exemplo, com dor de cabeça, a gente quer um ambiente mais aconchegante, tem dia que a gente quer um pouco mais de luz, porque a gente quer ler.
né? E o projeto luminotécnico, o que as pessoas não entendem ainda é que não é opcional. Ele não é Hum, opcional, ele não é algo que você pode descartar do seu serviço para o cliente economizar ou para você baixar o seu preço, né? É sim. obrigatório o projeto Sabe, Gi, luminotécnico. que as pessoas que eu recebo, eu tenho a minha sobrinha que ela, quando vem para visitar aqui, ela fica na minha casa e ela ama, porque assim, as possibilidades, isso que eu nem trabalhava com isso na época, mas já foi pensado no projeto luminotécnico, mas o que ela mais gosta é a iluminação aqui em casa. Então ela gosta de criar aquilo, vou acender essa, vou acender aquela, ela adora, assim, e a única coisa que a gente não acende são as luzes as principais, o ponto central, né? Essas a gente dificilmente acende. A minha da sala mesmo, acho que só acende, vai dar manutenção ali na televisão, num aparelho, ou no aparelho de TV, da internet, sei lá. Mas aquela ali mesmo é a que nunca acende. E a da cozinha é outra, como eu falei, então, É uma vez na enfim. vida e olhe lá. E olhe lá. Angélica, então depois de tudo isso que você nos contou aqui, eu queria saber, hoje você se sente mais segura, por exemplo, para aumentar o seu preço diante do seu serviço que agora assim está mais completo? Sim, com certeza. Aumentar o preço e vender só o projeto de iluminação também. Porque antes eu não me sentia confortável e vender só o projeto de iluminação, né? Antes eu tinha receio, não vendia porque eu achava que para vender eu tinha que entender mais, me sentir mais segura. Então hoje, além de poder cobrar mais caro quando o cliente quer um projeto de iluminação também, ou de vender o projeto de iluminação separado, ou ajudar um outro profissional, um outro Profissional. amigo, arquiteto, designer, porque, gente, parceria é tudo. Às vezes até acontece, a pessoa está fazendo um projeto, a Angélica não manjo muito, tu me ajuda, faz a parte de Luminotec? Faço. Né? Então hoje eu me sinto segura para isso, para cobrar no projeto inteiro, para vender o projeto de iluminação separado, ou às vezes só de dar uma consultoria e saber qual é o limite dessa consultoria, até onde eu posso ir com ela aqui. Né? Para a gente finalizar, eu queria saber de você se o investimento valeu a pena. O investimento Ai, no curso valeu super! a pena. Muito. Valeu super a pena, porque no final não é um curso caro, não é. Gente, não é caro. Quando eu vi o preço, eu falei, não, eu tenho que fazer, porque não é um preço, não é algo assim que tu pensa, nossa, quando é que eu vou recuperar esse investimento? Né? Como é que eu vou fazer? Eu vou parcelar aqui, né? Não vale a pena, agora não posso, tem outras prioridades, não. É um valor que super vale a pena. E principalmente porque desde a primeira aula já pode colocar em prática, já dá para melhorar. Já dá para melhorar o teu projeto. Inclusive, se você está com um projeto em andamento, dá para ali mesmo já fazer alguma coisa diferente, já colocar em prática. Ah, que maravilha. Fico muito feliz que você tenha Eu que fico gostado. feliz, fico feliz. Quando eu comecei o curso que eu vi que não era ao vivo, que é aulas gravadas, eu pensei, ai meu Deus, esse negócio de ficar mandando mensagem, esperar responder. Eu tô aqui no meio da aula, eu quero saber, eu pensava, né? Isso não vai funcionar. Eu sou meio assim, né? Quero falar, eu gosto de falar, tirar dúvida na hora. Mas não, fiquei tão feliz que você responde todas as perguntas e sempre assim, às vezes até no mesmo dia eu ia continuar uma aula, já estava lá a resposta, né? Então, eu estou muito feliz. Para mim foi Ai, que ótimo, bom. super valeu a pena. Me sinto super atendida, todas as minhas dúvidas tiradas, inclusive de exemplos que você dá e que não tinha às vezes a foto, como a da academia, eu pedi, depois você mandou a foto, quer dizer, aquele meu receio de que eu não ia ter resposta durante o curso não aconteceu. Assim, Que bom. foi totalmente ao contrário. Inclusive, mesmo no Instagram, esses dias te mandei e falei, Gi, por favor, detalha como faz isso aqui. E na hora você já respondeu, né? Então, amei. É A isso aí. intenção é que você evolua aí, que sua visão saia transformada e que seus projetos fiquem cada vez melhores. E eu quero Não, postar muito em super. breve aqui no meu Instagram, tá? Os seus projetos. Então, por Pode deixar. favor, me Pode deixar, marque, me eu mande. vou. Tem um projeto que foi essa do restaurante, eu ainda não postei foto, vou postar do restaurante, é o sushi. É o sushi e mexicano junto, então foi um desafio e ali eu já coloquei em prática algo sobre iluminação.
Maravilha. Angélica, eu Depois que eu fiz o agradeço. curso. Eu Obrigada, agradeço eu. demais pela sua Obrigada, foi um participação. Foi prazer. maravilhoso. Obrigada, foi um prazer, adorei estar aqui contigo. Espero que tenha Também. contribuído aí, se alguém está em dúvida de fazer ou não fazer o curso. Ah, é um curso que é prática, é para fazer, não é para diploma, não é para título, é para você botar em prática e se sentir seguro, né? Obrigada, Angélica. Muito Obrigada, eu. feliz. Boa Obrigada. noite. Tchau, Boa tchau. noite também. Tchau, tchau.